Fala aí, galera ligada no Conexão Tricolor, muito boa noite, está começando a sua overdose semanal de São Paulo Futebol Clube. E se tem uma semana que a gente pode falar que é quase perfeita, pessoal, olha, bom, o Tele Santana falava que é impossível chegar na perfeição, mas é possível se aproximar dela, né? E eu acho que essa semana a gente se aproximou da semana perfeita, né? Então, 2 vitórias, uma vitória acachapante aí contra o Santos, outra vitória completamente maiúscula contra o Palmeiras, lá no Chiqueirão, galera, pois é. Então, se a gente tá feliz, eu imagino que você também. Vamos falar muito sobre esse jogo aí contra o Palmeiras, falar também sobre o jogo contra o Santos. Já temos adversário e locais definidos aí, mandos definidos também para a Copa do Brasil. É isso aí e muito mais. Então, tá preparado? Está começando a sua overdose semanal de São Paulo Futebol Clube. Roda a vinheta! Boa, show de bola. Isso aí. E olha, como o Vini começou aí o programa, né? Nosso primeiro episódio foi numa semana que não tava tão feliz, né? Foi. Até o título do episódio falava isso, né? Exato, né? Acho que foi o segundo, né? Que era a Montanha-Russa, né? E o primeiro era... Era, como é que é, o início de um projeto numa semana não tão boa, não alguma tão coisa boa, era assim. Era exatamente isso. Foi a derrota pro Palmeiras? Foi. Olha Foi só, isso que, olha como... O jogo virou, não é mesmo? O mundo não dá volta, ele capota, né? Pois Como é. diria o filósofo chinês lá, né? Pode chorar. Mas, gente, acho que não poderia ter semana mais feliz aí pro torcedor são paulino. A gente, né, como o Vini já resumiu aí no início, vencemos os desafios dessa semana, né? Já tínhamos tido uma semana muito boa, né, anterior. Só que ela precisava se confirmar, né, na quinta-feira. É quinta-feira, né, que era o nome do nosso último episódio. Isso aí. E graças a Deus tudo se confirmou e hoje vai ser só alegria aqui. Acho que um dos melhores programas que a gente já gravou, né, Vini? Pô, com certeza. E espero que esse seja pior que o próximo. Exato, tomara, gente, tomara. Tomara. Bom, mas vamos começar do começo, né? Como eu sempre falo, né? Vamos falar dos palpites, porque a gente precisa se cobrar palpite? aqui. Então vamos e lá. preciso dizer, né? Eu tava até meio acanhado de puxar os últimos palpites que a gente tinha, né, feito no último programa, né? Porque eu tava perdendo. Só que parece que, falando em né, a vida capotar, né? Virei o jogo. Não, na verdade, a culpa de você ter virado o jogo é do Michel Araújo. A gente já vai explicar o porquê. É verdade, ele que fez o pênalti, verdade. É verdade. Mas a gente vai falar isso mais no detalhe. Pois é, Bom, vamos gente, lá. então vamos começar aqui, acho que só recapitulando, né, a pontuação aqui dos nossos placares que a gente dá ao longo da semana, né, então acertando, cravando o resultado 5 pontos, né, acertando a diferença de gols, 3 pontos, né, vitória, empate ou derrota, apenas 1 ponto, né, então vamos pra verdade, né, a gente teve os palpites aí pra Palmeiras e São Paulo lá no Allianz, e São Paulo e Santos, né, uma semana de 2 clássicos, e vamos lá, né, tanto o Vini quanto eu, né? A gente acabou seguindo pro placar de 1-1 e graças a Deus, né? A gente errou, A gente errou, porque Erramos foi felizes. muito melhor do que isso, né? A gente veio a classificação de uma maneira muito mais, né, feliz pro torcedor são paulino. Com certeza. Então, nessa questão, nenhum dos dois pontuaram, né? E quando a gente fala de São Paulo e Santos, o Vini falou 2-0 pro Santos, né? Eu fui um pouquinho mais otimista. 3-0 pro Santos, né? E a gente viu que poderia ser, né, até 4-0 se não fosse aquele pênalti no final. Mas olha, fiquei triste demais, né? Óbvio, eu não gosto nunca de ver o São Paulo tomando um gol, né? Mas principalmente, precisava fazer aquele pênalti pra acabar com o Cartola de todo mundo, Acabou com o meu Cartola. Perdemos 10 pontos Meu no Deus. Cartola, cara. Só pra situar, não sei se Incrível. todos aqui jogam Cartola, né? Mas assim, toda vez que a sua defesa toma um gol, né? Você acaba perdendo a pontuação inicial que o seu zagueiro, né? Seu goleiro, né? A sua defesa Pois tem é, lá. e a gente não tinha combinado, não Exato. tinha visto a escalação do outro, mas tanto eu como o Lucas colocamos ali o Arboleda e o Caio Paulista na defesa, Exato. né? E acabamos perdendo 10 pontos nessa brincadeira. Só que
o mundo não é só tristeza, né? Pois Com é. esse gol do Santos, né, me propiciou virar o placar contra o Vini aqui, né? Porque eu acabei acertando A diferença com de esse gols. 3-0 a diferença de gols. Isso aí. Então, né, eu acabei marcando 3 pontos, né? O Vini acabou marcando apenas 1, acertando o vencedor da partida contra o Santos, né? Então agora eu passo por 1 ponto, né? Então essa disputa está acirradíssima. Ainda está acirrado, E hein? vamos ver os próximos episódios, aí os próximos capítulos, né? Porque agora a gente vai fechar o episódio também com o único jogo que a gente vai ter na semana, né? Que é contra o Cuiabá. Isso aí. Então vamos ver quem fica Quem na crava. frente aí nos próximos episódios aí. Mas tá bem legal essa disputa aí, a gente brinca bastante com relação a isso. Boa. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar do Choque Rei? Vamos falar dessa alegria pura que até hoje eu tô vendo meme, até hoje eu tô procurando notícia, até hoje eu tô procurando programa antigo pra assistir. As figurinhas bombaram. Cara, eu não sei vocês, mas, bom, eu sou assim, acho que o Lucas também, muito São Paulino que eu converso, aliás, muito torcedor, independente do time, é assim também. Cara, quando o São Paulo ganha, principalmente quando é um jogo desses, cara, eu fico procurando programa esportivo na hora do almoço, depois do trabalho, à noite. E agora, quando o São Paulo perde, cara, aí, independente da situação, esquece. Eu não vejo nenhum programa esportivo. Se aparece no YouTube, eu fecho. Esquece, filho. Mas na quinta-feira, meu Deus do céu, cara. Tudo, todos os canais que passavam, tudo. Até o Neto eu fui ver. Eu não costumo ver o Neto, mas até o Neto eu fui ver. Pois E é. assim, acho que não tem alegria maior, né, do que vencer um clássico da maneira que foi. Acho que com todo o Esse é o contexto, ponto. né, que a gente se encontrava, né, com relação, acho que até a rivalidade, por mais, né, da diferença que a gente já tinha citado tantas vezes com relação ao elenco, o quanto que nos últimos tempos a rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, ela tem aumentado cada vez mais, até pelos confrontos mais frequentes. É por fases, né? Exato. A gente teve uma época em que aqui em São Paulo, quando o Palmeiras estava ruim exatamente, até 2015, era muito São Paulo e Corinthians, né? Exato. A gente tinha uma rivalidade muito grande ali, porque, enfim, eram os times que vinham dividindo os títulos. E depois virou essa rivalidade de São Paulo e Palmeiras, eu acho que de uma maneira, até por conta do extracampo, não só dessa vez, né? Mas de tudo que vem de extracampo aí ao longo dos últimos anos, eu acho que realmente se tornou uma rivalidade muito grande, né? Exato. É parelha, né? Quer dizer... Bom, a gente vai chegar nesse detalhe aí. Vai. Acho que eu não fui muito feliz no meu comentário, mas a gente vai conversar sobre isso. Boa. Mas acho que a gente pode entrar nessa maravilha que foi, né, o jogo no Allianz Parque, essa conquista, porque acho que eu vejo muitas pessoas, né, falando, pô, mas não ganhou nada ainda tal. Cara, eu acho que quem acompanha o São Paulo, né, tão frequentemente e tem visto, né, o que a gente tem sofrido nos últimos anos, né, com Sim. relação ao nosso time, a gente vê a entrega, a garra, a dedicação e principalmente, cara, um domínio sobre um elenco que a gente falou tantas vezes que era superior. Pra mim, assim, é uma felicidade absurda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua visão, Vini, mas eu acho que eu trago aqui pra gente iniciar a conversa. Pra mim, os melhores jogadores, né, do jogo, né, que foram a postura do time, Sim. né, o emocional, né, muito linkado a essa parte de postura, né, não tinha bola perdida, né, e principalmente a união que esse time tá passando pra gente. E o quanto isso se reflete também pra torcida, né? Que assim, obviamente, a gente sempre, né, teve essa questão, o bordão de a torcida que conduz nunca foi à toa, mas o quanto que hoje a gente vê uma unidade no São Paulo, né? Entre torcida e jogadores, né? O grupo. Eu trago alguns exemplos, né, que a gente teve durante a semana, mesmo quando o Piquerez acabou fazendo aquele gol, né? Espírita lá, eu vi logo de cara que os jogadores foram parar o Rafael, por mais que seja discutível se foi falha, se não foi. A questão com o Pablo Maia, a importância que eles trazerem toda hora a questão do Pablo Maia pro jogo, cara, e mostrar que, cara, aqui não são 23, não são 30, enquanto não tiver todos, a gente não tá bem, sabe? Exato. É esse sentimento de união que a gente não via no time do Rogério, que a gente não via há bons times atrás, né? Que a gente teve do São Paulo. E que hoje, a cada atitude, a cada detalhe, de uma maneira muito rápida, né? Essa mudança, né? Desde a entrada do Dorival, isso tem se tornado constante, né? Acho que a gente vai poder falar mais um detalhe também, mas até a atitude que os jogadores tiveram quando o Pato fez o gol contra o Santos, né? Que a gente vai falar cara, mais. É absurdo também. Todos os jogadores saíram do banco para comemorar com o Pato. Então, assim,
assim... Lembraram do Natan também. Lembraram do Natan, verdade. E Natan, meus pêsames também, assim como a gente teve com o Pablo Maia também, né? Acho que nessa questão a fase, né? Tanto faleceu a mãe do Natan, a gente teve o falecimento do pai do Pablo Maia. Os nossos sentimentos sempre aí para as famílias. Mas quero ouvir de você, Vini. Acho que a alegria não dá para conter essa alegria e trazer um pouquinho da sua visão de jogo aí, o que você achou, né, dessa conquista aí absurda. Cara, eu acho que é assim, a gente não se surpreende com o fato de eliminar o Palmeiras, porque isso já o 16-5 tá aí para todo mundo ver. Eu acho que o fato de eliminar o Palmeiras não é o surpreendente quando a gente olha isso historicamente. O que surpreende é muito do que você falou, assim, algumas coisas que nós a gente não vinha observando isso na temporada, até mesmo com o Dorival, tá? A gente passou a observar, ou seja, um Caio Paulista jogando bola, o Rafinha, cara, eu não canso de repetir isso daqui. Eu discutia nos bastidores com ele antes da gente começar a colocar no ar os episódios, de que para mim o Rafinha ele só deveria ter sido renovado com o São Paulo com um salário bem mais baixo para compor elenco. Porque ele não vinha jogando bem, ele não vinha, sei lá, cara, não, assim, performando mesmo. E até o jogo contra o Cruzeiro eu tinha essa impressão, a mesma impressão. Eu falo, cara, que falta faz um lateral direito, porque o Rafinha tá errando todas, chegando atrasado, amarelo todo jogo, reclamando. E, virou a chave. Virou a chave, o cara começou a ter uma postura que é a postura que a gente espera num jogador como ele. Né? Então, e isso pra mim ficou muito claro no jogo contra o Palmeiras, muito claro. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver os bastidores, mas os bastidores, o Rafinha foi muito de encontro com o que a gente falou no podcast passado, acho que ele assistiu a gente, de que a gente falava o seguinte, cara, não podemos ter medo do Palmeiras, não podemos ter medo de time nenhum, aqui é São Paulo Futebol Clube. E ele falou exatamente isso no vestiário. O que eles têm mais que a gente? Nada. Era a frase do Rafinha. Exatamente. Então, assim, a postura que o São Paulo teve diante do Palmeiras é muito diferente da postura que o São Paulo teve diante do Palmeiras das outras vezes. Inclusive na Copa do Brasil do ano passado. Nós eliminamos os caras, beleza, mas, cara, não dá pra falar que o São Paulo jogou bem aquele jogo. O São Paulo deu muito mais sorte do que juízo, né? Foi competente, obviamente, a chance que teve foi lá e fez, os caras não fizeram. Mas esse jogo não. Esse jogo, cara, esquece isso aí. É o que você falou, o São Paulo jogou tranquilo. E eu acho que essa é outra palavra que eu queria falar, tranquilidade. Né? Tranquilidade, cara. Se o torcedor tava nervoso, né? Infelizmente no sofá, porque o jogo era fora de casa. Eu não fiquei nervoso, não. Não, a gente tá. Não, tranquilo, cara. A pressão tava batendo 18/12, mas tava suave. Mas eu acho que assim, se a gente tava nervoso, o time transpareceu pra quem tava assistindo o jogo uma tranquilidade absurda. Cara, tomamos gol, beleza, galera. Tomamos gol, relaxa, estamos jogando bem. Então, estávamos mesmo, né? E o gol sai num dos melhores momentos do São Paulo no jogo, né? Perfeito. Que o Caio... Assim, eu não vou falar que ele perdeu o gol, porque ele construiu toda a jogada e chutou de direita, né? Sim. Mas era uma chance clara que o São Paulo tinha criado. E aí, praticamente um minuto depois, a gente toma aquele gol, né, vindo do além. Então, eu vejo que assim, isso me surpreendeu muito. Tá? A tranquilidade que o São Paulo jogou me surpreendeu. A garra, tudo isso, cara, até via... a garra em si eu via no time até do Rogério, até certo ponto da temporada, até a final da Sul-Americana. Tá? Aquele jogo em si não, mas até lá eu via a garra, mas eu não via a união, como você comentou, e eu não via a tranquilidade em jogos grandes. E nós tivemos. Então... Cara, eu acho que esse pra mim assim, é o principal ponto que eu gostaria de destacar como a partida, né? Fora as questões individuais. E aí eu deixo também, isso aí é um abacaxi, né? Falar de quem foi o destaque individual desse jogo. Eu tenho, né, meu destaque individual. Eu sei. Eu tenho de longe, de longe. E acho que dessa vez você vai concordar comigo 100%. Posso? É o lateral? É o meu lateral, né? Pô, é Caio Paulista. Eu até depois da classificação, né? Eu até brinquei com o Vini que... Eu coloquei a frase, né? Naquele vídeo lá que o SPFC TV postou, né? Do Caio comemorando, dançando. Lá eu coloquei no comentário, né? No story, como joga esse Caio Paulista. Até o Vini concorda, Aí né? dessa vez até o Vini concorda comigo. E, cara, não tem como contestar, né? Realmente, acho que as principais jogadas aí do São Paulo vieram pelo lado do Caio Paulista.
E eu acho que é muito, e aí eu trago um pouquinho, eu não entendo porcaria nenhuma de tática, mas eu vi um vídeo muito interessante do Marcelo Razan falando com o PVC, né, na Rádio Wall, se eu não me engano, onde o PVC ele explica, né, o que realmente deu certo na tática do São Paulo para realmente anular o Palmeiras e, de certa forma, deixar sempre aquele corredor aberto para o Caio Paulista jogar. Né, do quanto que a gente tem uma formação aí no 4-2-3-1 praticamente, né, do que a gente entrou com eles lá, e o quanto a gente meio que pende, né, nesse jogo contra o Palmeiras, pende para a direita, deixando o corredor pro Caio Paulista livre. Tanto que o jogador que mais sofreu na mão do São Paulo, na minha visão, foi o Mike, lá, porque, cara, ele não acertou nada na marcação, ele não conseguiu construir nada, né, então o quanto que isso foi importante e assim, aí meu destaque de longe vai pro Caio, porque, enfim... O São Paulo, cara, ele congestiona muito o lado direito, até pela característica do jogador, né? Sim. Que é a característica do Rafinha, por exemplo. Sim. Ele é um cara que ele não vai ficar fazendo o fundo, principalmente fora de casa, o tempo inteiro, Exato. né? Agora, assim, no lado defensivo, claro que eu gostei do Caio Paulista, eu acho que a gente tá aqui para reconhecer quando o cara tá indo bem, acabou, não tem conversa. Se eu gastaria a moeda para comprar ele, aí já é outra história, tá? Ah, eu gastaria. Eu não... Eu gastaria porque, cara, ele ainda tem poder de revenda, cara. Eu ainda acho que tem potencial de revenda. Ele tem 25 anos, se eu não me engano. Não sei. Vai falando. Se você for talvez olhar por esse lado puramente financeiro, né, do quanto de repente o jogador pode render, pode render de lucro pro São Paulo, talvez eu até compraria, mas do ponto de vista de futebol, calma um pouquinho ainda, o cara tá numa boa fase, legal, mas ainda menos, o São Paulo tá sem dinheiro, não dá pra se empolgar, tá? Mas assim, independentemente disso, eu vejo que defensivamente, bom, o Palmeiras não criou nada, né? Mas defensivamente, as únicas 2 bolas no primeiro tempo que o Dudu tentou alguma coisa, que é aquela jogada de ultrapassagem, drible e tal, foi do lado dele, né? Obviamente. Também por característica do jogador. Então, a gente ficou um pouco mais exposto naquele lado defensivamente, mas a gente tinha ofensivamente uma avenida maior para correr. Tanto que a jogada que ele faz antes do gol do Palmeiras é justamente um passe, né, que ele teve uma avenida, né? Sim. Ele foi arrastando também, né? Foi arrastando o jogador do Palmeiras, né? Mas enfim, acho que destaque individual muito complicado até a gente só cravar ele, porque o David entrou muito bem, né? Também vem surpreendendo. Para mim, um jogador que eu tenho sérias ressalvas, eu acho que ele tem entrado muito bem. O Luciano, cara, jogou demais nesse jogo contra o Palmeiras. Jogou demais. Arboleda, cara, seguro pra caramba. Diego Arboleda Costa, grande demais. Então, e também, poxa, o Neves jogando com a costela fraturada quase o jogo inteiro. Sabe? Então esse jogo, cara, acho que é tudo isso que a gente tá falando. Demonstrou pra nós o que a torcida, ela abraça o time lá atrás, estamos falando lá em 2013, depois principalmente a partir de 2017, em momentos em que, cara, a gente não queria nem saber se o time estava bem ou mal, com garra ou não, mas era o que dava para fazer para tentar ajudar a salvar o time. Depois a gente começa com uma postura de, cara, beleza, não estando numa situação de extrema emergência, o que a gente quer para apoiar o time é que o time demonstre garra, demonstre vontade, e isso, cara, esse time tem demonstrado de sobra. Então, parabéns aí pro São Paulo, né? Parabéns por representar, né? E por dar esse presente aí da classificação contra o rival. Agora a gente espera a outra classificação, porque esse torcedor merece, né? Não, e assim, que nem eu falei lá na live que a gente teve, né? Sim. No pós-jogo. Curtam esse momento muito, porque é sensacional e, enfim, depois de todo o sofrimento que a gente teve, né? A gente precisa aproveitar muito esse momento. Cara, você achou que uma pergunta aqui, você achou que o Rafael falhou no gol do São Paulo? Porque eu ouvi algumas pessoas falando, o Marcão do estádio falou que ele falhou, foi o Paulinho também que estava com a gente lá falou que ele falhou, e outros amigos nossos falam, não, pô, e eu concordo, tá? Já vou deixando aqui minha opinião, que ele não falhou. Eu também acho que não. Eu acho que assim, ele foi pego de surpresa. Sim. Porque, cara, porra, quem não achou que o Piquerez ia cruzar aquela bola, né? E a bola faz uma curva absurda, né? E vai direto pro gol. Então, assim,
Não acho que dá pra colocar na conta do Rafael esse gol. Também acho que não. Porque é um chute que o cara nunca mais vai acertar na vida, nem os próprios palmeirenses, né? Acreditaram nisso. E eu acho impressionante, né? Eu não sei se tem a ver com a soberba palmeirense nos últimos anos também, né? Mas o Piquerez, e também não vi ao certo a entrevista, mas ele falou que ele chutou de propósito no gol. Não, cara, pois é. Na verdade, o André Hernan lançou essa na transmissão, mas a gente não sabe se meio foi na brincadeira ou não foi. Mas não dá, né? Pelo amor de Deus, não né? dá. Mas acho que assim, até pela surpresa, né, do lance, eu não coloco na conta do Rafael, não. Eu acho que, mas beleza, se o resultado fosse adverso, vocês estariam falando outra coisa. Cara, de verdade, eu acho que não. Eu acho que realmente foi um lance, assim, atípico. Tanto que a gente até na hora do gol, né, falou, puta, cara, é pacto, é não sei o que lá. A gente começou a... Então, enfim, foi um lance de sorte que, enfim, não dá pra colocar na conta do Rafael, na minha visão, não. Cara, a gente falou aqui dos jogadores, falou da postura, falamos um pouco até da questão do Dorival, que eu vou querer entrar mais nesse detalhe também com você, do que você tá vendo aí desse time do Dorival Júnior. Mas uma coisa que eu queria saber, e o sistema? O que você achou do sistema? Bom, eu acho que foi perfeito, né? Toda essa classificação, até para que a gente já colocasse por terra, né? Muitos argumentos que estavam vindo da cúpula palmeirense, né? Com relação ao tal do sistema, Nossa, né? Que coisa ridícula. Ao tal do sistema que só afeta, né? O lado verde, né? Porque, enfim, nós temos, né, na maior parte das vezes, uma arbitragem maravilhosa para todos os jogos, né? Menos pro Palmeiras. Menos pro Palmeiras. E acho que o que aconteceu lá no Allianz veio para realmente uma punição com requintes de crueldade, né? Como eu falei num comentário, né, no Threads lá. O quanto que, né, isso serviu como tapa, né, na cara, né, dos palmeirenses com relação ao sistema que, cara, o sistema... Não existe. E se existe, né, ele acaba atirando para tudo quanto é lado, né? Porque você vê aí numa mesma rodada de Brasileiro, né, nas últimas rodadas de Brasileiro, um Goiás sendo escandalosamente prejudicado, né, com relação à arbitragem. Você tem o lance, tipo, cara, não deram um pênalti pro Grêmio, lá que o cara só falta arrancar a camiseta do Bitelo lá. Então, assim, ainda falta qualidade na arbitragem. Então, não é uma coisa voltada para um time ou outro, né? Então, acho que todo o contexto, né, foi muito importante para que realmente tudo caísse por terra e que a gente seguisse com o foco necessário, né, para onde a gente tem realmente que apontar, né? Boa! Então tá aí, ó, para vocês aí um pouco a gente colocou aí alguns destaques, né? Então já falamos aí do Caio Paulista, da união do grupo e do seu glorioso Anderson Daronco, né? Cara, mas o que me chateou é que o cara foi ver no VAR, cara. Mas ali eu acho que, assim, sinceramente, a pressão acho que funcionou, cara. Sendo bem honesto. Eu acredito que se não tivesse essa pressão das últimas semanas do Palmeiras e blá, 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 falando o que falou e tudo mais, eu acho que o Daronco teria validado esse gol. Sabe? Eu acho que... eu acho que com a pressão, e nem duvido da honestidade do Daronco. Não é da honestidade nesse sentido. É que acho que com a pressão, na dúvida, vamos dar pro time da casa, sabe? Ele teve dúvida no contato, mesmo com todos os colegas, né, do VAR falando ao contrário, e ele resolveu seguir a decisão dele. Exato. Que tinha acontecido inicialmente. Então, assim, que bom, principalmente para ele, né, que isso acabou não afetando, né, o resultado final da partida. Mas, assim, fica de alerta, né? Não é de hoje que o Palmeiras faz isso. Não é de hoje que, por exemplo, o Flamengo faz isso também. Nossa, muito forte. Demais. Então, a gente sempre ouve essa questão de força de bastidor, né? Cara, eu queria que isso não fizesse efeito. Né? E trazendo que o São Paulo, ultimamente, não tem trabalhado muito bem isso também com nossa digníssima diretoria. Mas, de toda forma, isso não tem que vir a campo. Assim como o comentário que eu fiz também lá no Instagram, que realmente que venha o Corinthians, né, na Copa do Brasil, mas que venha sem arbitragem, sem realmente fator externo, e que tudo seja decidido no campo,
né, de maneira mais limpa possível. É tudo que eu peço. É isso aí. Sabe? Exatamente. Muito bem, vamos falar um pouquinho então já dessa semifinal? Mas acho que antes, Vini, da gente falar aí do próximo jogo, né, da semifinal da Copa do Brasil, eu queria destacar, né, um personagem importantíssimo aí, em todo o contexto que a gente está vivendo hoje. Eu acho que se não fosse ele, a gente estaria bem diferente, né? A gente não estaria comemorando tanto, né? Que é o Dorival, tá? Virou Dorilover? Olha, Dorilover é uma palavra forte. O Dorival Diola eu gosto mais. O né? Genial Júnior. Mas brincadeiras à parte, eu acho que vale a gente ressaltar o que a gente já comentou em outros episódios, da importância, né, da capacidade que o Dorival tem de gerir esse elenco, de gerir pessoas, né? O quanto que hoje, até uma frase que surgiu, né, no Semana Tricolor um pouquinho mais cedo, o quanto que hoje é difícil você falar qual que é o time titular do São Paulo em si. Porque o banco vem muito forte, né? Quando as peças que estão, né, atuando no momento não estão correspondendo, ou de certa forma cansaram, o banco vai lá e resolve, como foi no jogo contra o Palmeiras, né, com Juan e David. E isso é muito, muito a mão do Dorival. Né? A gente não tinha, e quantas vezes a gente falava da limitação do elenco, ainda não tira essa opinião, mas o quanto que o Dorival tá pegando todas as peças, né, que ele tem em mãos e tá extraindo o máximo do máximo delas, até mais do que a gente esperava, né, nesse sentido. Então, a gente precisa exaltar esse trabalho do Dorival, de toda a comissão técnica, porque se tem uma pessoa que realmente tá destacando o São Paulo e tá trazendo todas essas alegrias pra gente, né, é justamente o Dorival. E aí, trazendo uma parte que eu faço minha culpa aqui, porque eu queimei muito a minha língua, né, no sentido de, cara, quando falaram que o Dorival vinha, eu tinha um pé atrás absurdo. Mas eu também. Com relação a ele. Eu também. E aí, agora que você começa a ver tudo, né, que passou, e principalmente os últimos trabalhos do Dorival. As peças começam a se encaixar. Exato, aí você fala, cara, olha, eu não sei onde eu tava com a cabeça, de verdade. E assim, independente do que aconteça, puta, se o Dorival não ganha os títulos, ou não ganha nenhum título hoje, esse ano, desculpa. Mas, cara, só pelo fato, né, de realmente a gente ter os últimos jogos, né, a experiência que a gente teve contra o Palmeiras também, num jogo que a gente dominou praticamente os 2 jogos inteiros, sim, né, a gente precisa destacar esse cara e o trabalho de toda essa comissão técnica, tá? Cara, eu acho que sim, acho que merece um destaque. Aquela primeira boa fase do Dorival, dos 12 jogos sem perder, cara, eu coloco que assim, tiveram alguns jogos que a gente jogou completamente desorganizado, até pelo seu início de trabalho. Alguns jogos que a gente cedeu muita oportunidade para adversários de Sul-Americana fraquíssimos. Então, assim, não tirando mérito, mas eu entendo que ali a gente teve algumas condições que ajudaram a essa fase de 12 jogos. Agora, essa que nós estamos vivendo de 6 jogos, essa não. Essa realmente é onde a gente consegue enxergar um time com mais padrão. Uhum. Mas o meu ponto ali não é nem... porque o que acontece, cara? Se a gente for analisar, teve uma época do Diniz, por exemplo, em que a gente tinha isso também, sabe? Tinha uma boa fase, tinha o time jogando o fino da bola. Porra, ninguém ganhava da gente naquele Brasileiro de 2020 até o fatídico episódio do Perninha. Ninguém ganhava, cara, é impressionante. A gente conseguia ganhar alguns jogos, inclusive Copa do Brasil contra o famoso Flamengo, né? Que vinha ali daquele embalado ali, né? Dos títulos de 19. Cara, a gente colocou os caras na roda na Copa do Brasil, no Brasileiro, ganhando de 4-1 lá. Então o time jogava bem. Quando veio o Crespo, mesma coisa, eu acho que a gente teve bons momentos, cara. Melhor ataque disparado da competição, do Paulista e tudo mais. Com o Rogério, a mesma coisa. A gente pegou uma série de 15 jogos ano passado sem perder e tudo mais. O meu receio não é com o Dorival. O meu receio é do elenco. Mas não é pela limitação técnica, isso é outra história. O meu receio é, esse elenco, ele vai continuar comprando a ideia do treinador? Esse é o ponto. A gente teve temporariamente isso com o Diniz, teve temporariamente com o Crespo, temporariamente com o Rogério. Cara, espero que seja duradouro com o Dorival. Não que a gente vá vencer sempre, mas
que eles continuem comprando a ideia do treinador. Porque o São Paulo vem desde 2018 com a Aguirre, nessa tendência de demitir treinador quando o jogador ali se junta e faz a famosa panela. Né? Esse é o meu receio. Agora, do trabalho do Dorival, cara, eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho. Eu acho que ele está fazendo um trabalho por 2 motivos. Um deles você falou. Não está reclamando de peça. Ele está usando o que ele tem na mão e extraindo o melhor. Cara, nós falamos aqui, Caio Paulista, na minha visão, ainda é um jogador limitado. E o cara tá... Não é um craque, não dá. Não é craque. Mas o cara tá jogando muito bem. E tá sendo... Cara, é um jogador decisivo. O Rafinha... Com a idade que tem, velho, eu acho que, na verdade, ele inspirou até a outra parte de liderança do Rafinha. Sabe? Provavelmente isso aí tem muito, muito do Dorival também falando com ele. Eu trago os exemplos que você deu, que foram importantes, né? Até para não me demorar muito, mas aí eu vejo uma diferença dos 3 trabalhos, tá? Do Diniz, do Crespo e do Rogério. E o que tá me chamando muita atenção. Posso estar errado lá para frente e tudo mais. Mas você via nos 3 trabalhos que você tinha aqueles jogadores, né, que tinham a estrutura do time titular mesmo, e bem forte isso. Sim. E a gente viu o quanto que perder peças nos elencos que a gente comentou, que tiveram uma sequência de vitórias, foram extremamente impactantes. Principalmente com o Rogério. Diniz, eu lembro disso também, que a gente teve algumas perdas lá. Eu acho que o Crespo foi o que menos... Não, sentiu também, porque no Brasileiro foi um... Sim, e aí eu trago que, assim, entra de novo... Cara, vocês vão me ouvir falar muito disso ainda, mas a habilidade que o Dorival tem de gerir pessoas. Pra mim é a chave do trabalho do cara. Isso pra mim acho que foi um dos principais que eu já venho falando há muito tempo. E aí eu trago alguns exemplos. Perninha do Diniz, que, cara, já escancarou quanto ele já tinha perdido o elenco naquela época. O Crespo, por mais que não passasse isso também, a gente teve um caso, uma passagem bem importante do Bruno Rodrigues comentando, né, sobre, né, a passagem dele no São Paulo. Assim, cara, salvo as devidas proporções. Mas o quanto que, tipo, alguns jogadores eram preteridos naquela época também com relação ao time do Crespo. Ele tinha também os preferidos dele e era aquele círculo, né? E o Rogério a gente sabe. E o Rogério, cara, a gente... Mas, cara, você sabe que eu acho que isso é a experiência do cara? Por que eu falo que é a experiência, pessoal? Não vamos esquecer que lá em 2015... Não, que 2015? 2015 o Neymar já tinha ido embora. Muito antes, acho que uma das primeiras passagens do Dorival com o Santos foi naquele título paulista lá de 2009, 2010 contra o Santo André. Em que ele pede para o Ganso sair e o Ganso fala, eu não vou sair. E quem sai é outro jogador, enfim. E aí o Dorival teve alguns atritos também na época com o Neymar e tudo mais. Então eu acho que isso vem muito da experiência que ele teve, da maturidade. E nós estamos falando da época de um Diniz, que ainda era um técnico relativamente novo, do Crespo nem se fala, estava começando mesmo a carreira de técnico, e o Rogério que ainda está numa curva de aprendizagem, né? Então eu acho que vem dessa maturidade, e aí eu concordo muito com você. Eu acho que a chave para você, então, tão rapidamente ganhar um grupo e passar a ter resultados muito diferentes do que vinha apresentando, tá na gestão de pessoas, não tá na tática, não tá na técnica. A gente pode aqui sentar, colocar uma prancheta e ficar desenhando taticamente o time do Rogério, o time do Dorival e tudo mais. Cara, na boa, não é isso que tá fazendo o São Paulo vencer. Claro que ele estuda, claro que ele tá, né, fazendo o trabalho dele, mas para mim, hoje, o principal ponto, eu concordo extremamente com o seu ponto de vista, é o ponto de gestão de pessoas que o Dorival está trabalhando nesse grupo, dando oportunidade de uma forma fair, né, de uma forma justa para todo o elenco, e isso eu acho que tem feito com que os jogadores que até reclamavam muito com o Rogério estão quietinhos. Exato. Você não lembra assim de bate-pronto? Eu estava tentando lembrar aqui, mas um jogador que está escanteado, tá colocado de lado nesse elenco, que não tá tendo oportunidade em nenhum jogo. Não né? tem, né? Até os meninos da base, né, quando a gente vê, estão tendo Sim. muita oportunidade. Você vê até o Mendes, né, que ele até falou em coletiva que era um dos jogadores que ele queria trabalhar mais e hoje, né, tá entrando em muitos jogos, né, até
pelas questões de lesão e tudo mais, mas mesmo assim todos os jogadores sendo aproveitados. E eu trago essa questão, né, de realmente a gente ter essa questão de gestão de pessoas, que é muito importante, porque assim você também tem mais peças à disposição para poder usar, né? Mas eu trago também até a capacidade e todo o embasamento de estudo que a comissão técnica tem mostrado fazer. Só rapidamente esses 2 pontos, porque eu achei muito legal, né, essa questão, para que a gente traga também para o pessoal que acabou não vendo. Mas em uma passagem, né, na entrevista coletiva do Dorival, ele traz que eles mapearam mais de 100 bolas paradas do Palmeiras. Cara, eu não lembro, pelo menos, de ter visto isso com as outras passagens. Óbvio, pode ter, e os caras acabaram não falando, mas assim, eu achei o quanto que é interessante, né, você trazer isso também pro argumento, porque, cara, qual que era um dos nossos maiores medos, né? E qual que era a maior defasagem do São Paulo, que a gente tanto falava? Bola aérea. E o que eles foram fazer? Eles foram realmente estudar e colocar, né, na cabeça dos jogadores qual que era o posicionamento para que a gente conseguisse defender de maneira boa. Então, assim, trago também esse estudo e esse embasamento que tem por trás, porque às vezes a gente fica só com a visão de torcedor, né, mas a gente não sabe o quanto que o futebol também é estudado por trás, o quanto isso faz diferença. Cara? Tem que ser. Exato. Boa, então vamos lá, no pique, tá? Só pra gente... Nós falamos um pouco pra vocês aí na live do sábado, que era uma live pré-jogo, né? Aí do time contra o time do Santos, e também tinha acabado de ser definido nosso adversário da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser o Corinthians. E hoje teve o sorteio, né? Lembrando, pessoal, vocês estão assistindo a gente aí a partir da terça-feira, mas a gente grava o programa toda segunda-feira à noite. Então, hoje teve o sorteio da Copa do Brasil aí na CBF, né? Definindo aí os mandos de campo da semifinal. E pasmem, o São Paulo ganhou um sorteio, galera. Olha só. A zica reversa deu certo. Todos os São Paulinos falando, não, óbvio que o Corinthians vai decidir em casa, né? A zica reversa foi, velho, fenomenal. Alô, Perrone, deu certo, hein? Não, pois é, cara. E eu vi um monte de gente colocando a zica reversa aí e funcionou. Mas então a gente conversou um pouquinho sobre essa expectativa também já lá no sábado. Vamos falar um pouquinho hoje, mas a gente ainda tem um programa a gravar antes do primeiro jogo, dessa semifinal, onde a gente vai trazer mais aí para vocês os detalhes das possíveis escalações, dos desfalques, enfim. Então uma rápida aí no pique, só pra gente dar uma pincelada aí nesse assunto. O que você achou? Tem favorito, não tem favorito? Cara, eu gostei bastante. Eu sempre falo, não, o Corinthians é favorito, deixa o favoritismo com eles lá, a gente é azarão. Aliás, eu ouvi de muitos corintianos que eles adoraram pegar o São Paulo agora nessa fase. Então, os caras achando que vai passar o carro. Deixa eles acharem lá que são favoritos. Eu queria trazer para discussão o quanto que a gente estava conversando nos bastidores, né? Do quanto que essa sequência agora da Copa do Brasil ela pode ser histórica caso o São Paulo conclua ela com um título, né, no final. Porque a gente tem, né, o jogo contra o Palmeiras, né, que enfim a gente já falou há pouco. A gente vai ter agora o embate contra o Corinthians, né, e com toda a mística que tem por trás aí dos mata-matas entre São Paulo e Corinthians. E se passarmos do Corinthians, teremos pela frente ou Grêmio ou Flamengo, né? Que aí a gente tem uma bagagem revanchista aí muito grande, né? Relacionado não só aos últimos jogos, às últimas experiências que a gente teve com a Copa do Brasil. Sim. Que em uma delas o Grêmio acabou eliminando a gente na época 2020, do Diniz. E o Flamengo eliminando a gente no ano passado também, né? Na Copa do Brasil. Então, assim, independente de quem vá à final, né? E que seja o São Paulo em uma das pontas, né, vai ser um embate histórico, né? E quem diria que a Copa do Brasil, né, que a gente estava preterindo, né, pelas circunstâncias, passa hoje a se tornar uma prioridade, né? Hoje se torna possível, sabe? E hoje é o que está mais próximo da gente de atingir o título, porque você pega uma Sul-Americana nas oitavas, né? Enfim. É verdade. Então, eu espero que venham aí os confrontos. Até brinquei que o plano de saúde ele vai precisar estar em dia, porque a gente vai voltar a sofrer aí com os jogos, né? Mas é isso, eu espero que o São Paulo continue nessa tocada e que a gente consiga passar do Corinthians da melhor maneira. Cara, clássico pra mim, isso não é só pra mim, também não é novidade. A gente ouve isso desde que é tão batido quanto o clássico é clássico e vice-versa. Mas quando a gente tem um clássico, as réguas, né, elas se equilibram mais. Então,
você tem um time que às vezes tá muito melhor e o outro tá muito ruim. Cara, esse que tá tão ruim passa a não fazer tanta diferença, o que tá tão bom também passa a não fazer tanta diferença. Um clássico, ele equilibra muito momentos, às vezes, muito distantes dos dois times, né? E então eu vejo que num clássico a motivação, a vontade, ela é essencial para se vencer, mais do que em qualquer outro desafio que você tenha. Um clássico ele é mais importante. E nesse ponto eu vejo que os times estão parecidos. Porque o São Paulo vem muito motivado naturalmente pela boa fase, pela vitória contra o Palmeiras. E apesar do Corinthians, para mim, não tá fazendo um bom futebol, não tá jogando um bom futebol, os resultados, seja lá como eles vieram, passaram a acontecer e os caras estão empolgados. Aí deixa se empolgar mesmo, tá? Os caras estão empolgadões ali e tal. Então eu acho que vontade, isso deixaria o clássico 50-50. Mas se eu tiver que dar uma porcentagem hoje, no dia de hoje, porque, cara, vamos ver o que vai acontecer no fim de semana aí. Tem um outro fator que é o fator técnico. Nesse o São Paulo tem vantagem. O São Paulo hoje tem um padrão de jogo. O São Paulo você consegue identificar que ele muda faz algumas variações pensadas durante o jogo, conforme os movimentos do adversário. Hoje eu vejo um Corinthians totalmente desorganizado em campo. As vitórias estão acontecendo muito mais ali justamente porque são adversários às vezes mais frágeis e, enfim, a torcida quando joga em casa também vai tentar empurrar mais o time, mas é isso, né? Então, tecnicamente, o São Paulo é melhor, seja um 55 ou 45. Agora, com o fator casa, que tem sido muito importante nos últimos anos, dentro dos clássicos aqui do Trio de Ferro, né? Morumbi, Allianz Parque e Neoquímica têm sido muito importantes para vencer os confrontos. Aí eu já coloco um 60-40 para o São Paulo. Né? Hoje eu colocaria esse percentual. Mas, de novo, vamos ver. E gostei do fato de o jogo também ser, entre aspas, na sequência, porque o São Paulo tá vindo numa boa fase. Uma ascendente boa, né? E assim, do que eu vi, né? Acho que não nos demorando muito, né? Nesse tema, mas do que eu vi no jogo contra o América, e o jogo contra o América me trouxe muito essa questão da desorganização que você citou, Vini. Teve um lance, eu tava assistindo com alguns amigos corintianos no final de semana. O Gil tava de atacante lá uma hora lá, que tava 2-2. E eu falei, cara, até meu amigo corintiano, é o Gil? Então, assim, ainda tem muito essa questão, né, do Corinthians encontrar um padrão, né? E ainda tá nessa transformação aí com o Luxemburgo. Pelo que apresentou contra o América, cara, a gente tá num momento melhor, né? Foi um jogo bem difícil pro Corinthians lá na Arena. Parecia que estava se encaminhando, né, para uma classificação mais fácil, né, quando fez o 3-1. Sim. Mas, de toda forma, eu acho que a gente tem tudo para passar, se jogar com a mesma cabeça, se jogar com a mesma postura que a gente teve contra o Palmeiras. Esse é o ponto. E, principalmente, mesma postura que teve no jogo lá no Itaquerão, né, pelo Brasileiro. Né, que a gente acabou empatando pelo sistema. Tô brincando, gente. Mas acho que assim, a gente tem total convicção de passar. E aí acho que só pra fechar, né? A gente teve o sorteio, as datas dos jogos, a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá? Mas a CBF não definiu ainda as datas ao certo, mas vai ser na semana do dia 26 de julho, porque na semana pode ser terça, quarta ou quinta, né? A gente sabe que a televisão é que manda, né? Então semana que vem o primeiro jogo, estádio do Corinthians. Na semana do dia 16 de agosto, o segudo jogo, e esse sim no Morumbi. Né? Exato, então, perfeito. Mas falamos mais desse jogo e vamos falar de uma coisa que aconteceu aí no domingo. Que né? coisa chata que aconteceu aqui. Então falar um pouquinho aí do jogo de ontem. Deixa eu colocar o meu boné da de pesca aqui, ó. Porque, cara... Ontem sobramos, hein? Ontem sobramos, hein, cara? Cara, que show, né? Que show. Eu acho que vou ser redundante de falar que semana perfeita e que apresentação do São Paulo, né? Sim. E aí, acho que como principal destaque, acho que, cara, tem muito a questão da fragilidade que hoje o Santos ele tem, né, no elenco atual. É um elenco que, cara, é preocupante, né? O quanto que esse time... pelo que tem apresentado nos últimos jogos, com certeza absoluta vai lutar para não cair, se continuar nessa levada, tá? Então, assim, a gente até tava falando que talvez não fosse um parâmetro,
né, pra gente ficar tão feliz, né? Enquanto você fala, o boné é teu. Opa, perfeito. Vai lá. Mas assim, cara, eu acho que até em jogos, né, mais fáceis a gente costumava se complicar, né, com relação a times inferiores nesse sentido. E, cara, no domingo o São Paulo fez o que precisava fazer. Dominou o jogo de ponta a ponta. Tudo que a gente sentiu de emoção no jogo contra o Palmeiras, né, por todos os fatores, a gente não sentiu no domingo. Cara, na boa, vamos ser bem sérios, galera. Jogo treino, vai. Foi ritmo de treino. Ontem foi ritmo de jogo treino. Ritmo de treino. Teve até um vídeo que a gente fez na hora do intervalo que acabou não dando pau pra subir. E a gente fez outro depois, eu falava, cara, se falassem pra gente que era Inter de Limeira, eu acreditava. Perfeito. Né? Pô, com todo respeito, a Inter de Limeira, vocês jogaram até melhor. Cara, impressionante. Impressionante. Depois dessa. Porque impressionante. Não jogar porque perderam de 5-1, né? Mas, não, cara, eu acho que foi um jogo, como você falou, totalmente dominante da equipe do São Paulo. E parecia, você usou até esse termo ali, e é verdade, parecia que a gente ia fazer o gol a hora que quisesse. Exato. Né? O primeiro tempo, assim, cara, a gente não sofreu nada. Teve uma bola do Mendonça lá que o Rafael espalmou, mas não teve nada, cara. Sabe, em momento nenhum você sofreu durante o jogo. No segundo tempo, o São Paulo deu a bola pro Santos, eu até falei lá no estádio, falei... tava com o meu pai lá falando, porra, mas não pode também ficar dando sopa pros caras. 2-0, né? Tava 2-0. Eu falei, mas não é isso. É que eu acho que o jogo tá tão fácil que é natural você baixar um pouco o ritmo. E esperar espaço. E espera o espaço. E foi o que aconteceu. Então, com 15, 20 minutos, o São Paulo começou a jogar. A partir dos 30, começou a criar volume de jogo de novo. E aí, cara, assim, sinceramente, sabe, bola na trave do Erisson... cara, um gol que pra mim, né, o Michel Araújo, o Juan deveria ter dado uma cavadinha por cima, ele tentou achar o companheiro no meio da área, acabou sendo interceptado. E, cara, foi um espetáculo esse que poderia ter sido ainda maior e perfeito se a bola do Michel Araújo no primeiro tempo entrasse. Um espetáculo. Cara, um espetáculo. O perfil do São Paulo até colocou o gol que o Michel não fez. Que é o gol que o Pelé não fez, mas, cara... Que visão de jogo e que jogo do Michel Araújo. Quero que você fale do jogo do Michel Araújo, cara. Ele para mim, um dos melhores jogadores da partida. É difícil você, né, cravar, mas para mim o melhor jogador da partida. Ele me espantou em alguns lances, né, que ele deixa metade do time do Santos para trás. Absurdo, lá. Cara, absurdo. A bola, né, que ele chuta do meio de campo, né, o quanto que ele foi dominante também, né, nesses ataques, né, do São Paulo. Sim. E o que eu trago é muito também o que a gente falou do Dorival com relação à confiança do elenco, né? Todas as peças que entram, né, estarem, né, correspondendo. E principalmente estão com confiança, eles estão confiantes. Cara, quando que o São Paulo na fase ruim, o Michel Araújo ia tentar um chute daquele? Também. Os caras estão tentando porque eles estão com confiança, cara. Isso que é muito legal, isso é muito importante. Aquela jogada lá que ele sai driblando 40 lá do Santos. E sabe o que dá uma esperança muito boa pra gente, Lucas? É o seguinte, cara. Como você bem falou, né? A gente era muito dependente de um time titular. E, na verdade, eu vejo que muitos técnicos no mundo, eles definem um time titular. O Dorival não dá pra saber se ele não define porque ele não quer ou porque ele não pode. Porque o DM tá aí, né? Então, mas o fato é que tem um lado bom disso. O lado bom disso é que você, por exemplo, lamenta uma ausência de um Gabriel Neves, entra um Michel Araújo e se o Gabriel Neves estava ajudando o São Paulo a desafogar alguns lances com lançamentos precisos, passes mais sofisticados por um segundo volante, o Michel Araújo vem com uma habilidade acima do normal para um volante, né? Tudo bem, ele é um meia, né? Mas... jogando muitas vezes ali, fazendo às vezes de um segundo volante, vindo buscar essa bola lá atrás e saindo muito tranquilo. Isso é que é legal de ver no São Paulo. Você fala, porra, beleza, não tem uma peça, mas a outra tá rendendo. Sim. Né? Não, você vê muito bem o quanto que a gente viu, que a gente comentou lá na arquibancada, né? A gente tava sem a nossa, entre aspas, dupla titular, né, da volância lá no meio de campo, que era Gabriel Neves e Pablo Maia. Uhum. A gente tava sem o nosso principal nome na lateral, que era o Caio Paulista, né? Principalmente depois do último jogo que ele fez. Um comentário que você tinha feito que eu não tinha me tocado também. O Rafinha só entrou
porque a gente teve a fatalidade também com o Natan, mas o Natan deveria jogar essa partida e o Rafinha ser poupado também, então não foi por causa dessa questão. Enfim, gente, a gente entrou aí basicamente com um time misto, aí que a gente tava falando, né? Time misto, é verdade. E a gente dominou o jogo de ponta a ponta. Voltando a falar, um Santos que é um dos mais frágeis dos últimos tempos? Mas, cara, não deixa de ser um Santos, não deixa de ser um time... É um clássico, né? É um clássico. Então, assim, a dominância, né, foi assustadora no bom sentido pra mim. E aí eu trago só pra reforçar essa dominância, né, do quanto que a gente trouxe um pouquinho do scout lá do SofaScore aqui. Uhum. O São Paulo, ele finalizou 24 vezes no gol. 24 vezes no gol. Sendo que esses 24 chutes, 7 foram no gol. Desses 7, 4 se converteram em gol, né? Isso porque as bolas na trave não contam como chute no gol, né? Não, aí contam. Contam. Tá. Já estão aqui. Então ainda tem as bolas na trave, que é a do Foram Michel duas, Araújo. e a outra do Erisson. Então, assim, são bolas que quase, né, foram convertidas em gol também. Contra 8 finalizações apenas do Santos, né? Sendo que dessas 8, apenas 3 foram no gol, contando um pênalti. Então, assim, aqui a gente já embasa não é só no falatório, mas em números também, o quanto que o São Paulo ele acabou sendo dominante, né, no jogo como um todo, né? E o legal desse São Paulo também, aí até falando, linkando com aquela questão que a gente falou do Dorival, e eu até falei na live de sábado que a gente fez, de que, cara, não me surpreenderia se o Wellington começasse jogando. Que foi muito bom. E é algo que, cara, ninguém cravava, né? Eu não tô querendo dizer aqui que, nossa, pô, o cara é visionário, não é isso não. Mas é porque a gente tem observado um pouco esse comportamento do Dorival. Sim. Né? Eu tinha certeza que ele não iria entrar com o time que tava todo mundo ali prevendo. Exato. Né? E ele entra com o Wellington fazendo um 4-3-3 ontem. Uhum. Né? Então, queria destacar justamente esse posicionamento do ataque do São Paulo, Calera e Juan fazendo a inversão entre eles, o Calera às vezes de ponta, às vezes o Juan. Para mim, quem acabou sendo um pouco prejudicado com isso foi o Luciano. O Luciano, para mim, não é que ele fez uma má partida, não é isso, mas rendeu bem menos do que ele vinha rendendo nos outros jogos. Isso é a minha visão. Ele jogou mais aberto na maior parte do jogo, isso. Né, também. Só que o que isso proporcionou? Fez com que a gente não precisasse ter toda hora jogada de ultrapassagem na lateral. Sim. Então, foi um jogo que o Dorival escolheu realmente escolheu a dedo ali, pensou pro Wellington voltar. Por quê? É um jogo em que, cara, faz tempo, ele precisa de ritmo de jogo e tudo mais, mas ele não ia precisar ficar descendo o tempo inteiro. Domínio de elenco. Entendeu? Porque o Caio Paulista, sim, é um cara mais vertical, é um cara que do meio pra frente. O Wellington, numa condição normal, também. Ele é muito mais ofensivo que defensivo. Mas voltando de uma lesão, né, pegando o ritmo de jogo, amigão, fica tranquilo, você não vai precisar apoiar tanto, você fica mais ali na sua. Tanto que a gente viu muito pouco ali a participação do Wellington nas jogadas de ataque. Mas eu acho que foi alguém que jogou super bem também. No segundo tempo até participou um pouco mais do que no primeiro, nas construções das jogadas de ataque. E acho que ponto positivo para ele, assim como pro glorioso Alisson também. Perfeito, né? Ia destacar isso agora também. Cara, Alisson que... É esse o ponto que a gente quer trazer para vocês, galera. O quanto o Caio Paulista não vinha jogando, passou a jogar. Rafinha não vinha jogando, passou a jogar. Alisson, cara. Alisson na partida contra o Tigre, contra o Sport, cara, assim, minha nossa senhora. E o cara, né, entrou como segundo volante contra o Palmeiras. De novo, né, compondo aí esse meio-campo do 4-3-3 aí nesse jogo contra o Santos, e o cara rendeu. Demais. Ajudou muito a gente. E né? foi muito semelhante à posição que ele fez também contra o Palmeiras, né? De segundo volante. Sim, também, segundo né? volante, Então, exatamente. Aí o Dorival tirando leite de pedra mais uma vez, né? Enfim, achando a posição do Alisson, que acabou dando uma assistência primorosa lá pro Caleri converter em gol, né? Cara, e eu já tava xingando ele, porque pra mim era do jeito que a bola veio, ele chega batendo, ele chega cruzando. Ele foi inventar ali alguma coisa, mas bom, conseguiu, deu certo. Exato. E cruzou na cabeça do cara. Pra finalizar esse assunto do Santos, cara, eu queria trazer o destaque do Alexandre Pato. Com certeza. Né? A gente foi lá em Bragança ver o jogo e dos 4 toques que ele deu na bola, 3 já foram geniais, assim. E Diferentes. cara, a caneta e aquela invertida de bola lá, realmente bem... Mas isso não surpreende a gente. Todo mundo aqui sempre falou, o cara sabe jogar bola, vamos entender se o cara tá com vontade.
Bom, é muito cedo, segundo jogo do cara nesse retorno, muito cedo mesmo, galera. Mas o cara, pra mim, ontem entrou demonstrando querer jogo. Sim. Mostrou muito isso. E aí, fez um gol muito bonito, né? Fez um gol bonito. Até numa jogada que ele constrói, usa o David pra fazer a assistência lá. Enfim, é gol de cara que trata bem a bola, né? Sim. Não vamos nos empolgar, era um jogo que tava 3-0 contra um time bem fragilizado. Mas, cara, dá pra pegar o que nem você falou. Quando ele toca na bola, a gente vê o quanto ele é diferente. E eu acho que ele tá com vontade por duas razões. Cara, num grupo fechado, o cara que não demonstra tá igual aos outros, ele é deixado de lado. Ninguém vai ficar correndo pelo outro, se percebe que o cara tá, né? Tá lá encostado. Tá lá encostado. Né? E quando ele faz o gol, o time inteiro, do banco de reservas e que estava em campo, foi lá comemorar. Até o doutor foi lá se bobear. Foi doutor, massagista, foi gandula. E, cara, isso foi muito legal. Eu falei, pô, aí eu vi um ponto positivo. Se o cara não tivesse se dedicando, jamais ele ia ter esse apoio do grupo. Exato. Né? Esse é um ponto. E o outro é que saiu os vídeos aí hoje, né? De que hoje foi folga do elenco. Ah, ia comentar, é verdade. E ele treinando, né, na casa dele. Enfim, lógico, a gente sabe que muito disso é divulgado justamente para poder mostrar e tudo mais. Mas, cara, tá lá, velho. Tá fazendo a parte dele, entendeu? Podia não tá fazendo, né? Podia não tá fazendo e ninguém ia falar nada, porque ele marcou o gol, tá lá. Não, tá lá, tá fazendo. Então, exato. Legal. Vitória que, porra, dá pra gente aí uma semana muito bacana, né? A gente começar essa semana muito melhor. Cada vez mais confiança, né? Também pra esse elenco, que é super importante, né? Pois é. E aí, galera, encaminhando já um pouco mais pra parte final aí do nosso programa, a gente quer discutir um pouco agora a seguinte situação. O São Paulo está em 3 frentes, né? Esse ano a Copa do Brasil e a Sul-Americana estão um pouco defasadas, né? Então a Copa do Brasil já indo para a semifinal, a Sul-Americana ainda naquele play-in. E o Campeonato Brasileiro, o São Paulo está muito bem, está em 4º lugar. E aí, o que a gente faz, né? Se a gente poupa, se a gente não poupa. Então vamos discutir um pouco sobre isso. Bora. Né? Só que antes da gente entrar nessa discussão, a gente vai querer aquele seu apoio, hein, galera? Então vamos lá, por favor. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente a subir aí o número de inscrições no YouTube. Tá? Ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ser notificado. Deixa aí o seu like. E vai também para o nosso Instagram, Conexão Tricolor _SPFC. Lá no Spotify você acha a gente também como Conexão Tricolor SPFC. Então acompanha a gente aí em todas as redes sociais. Muito legal, agradecendo a cada episódio. A gente tem um número maior de seguidores, então da semana retrasada para passada aumentamos aí, dobramos o número de seguidores. Da passada para hoje quase dobramos de novo o número de seguidores. Então tá muito legal, obrigado pelo apoio de vocês e divulguem aí para os amigos. Tá? Quem ainda não segue o Conexão Tricolor, divulga aí nos grupos de WhatsApp. Exato. Tá? E que nem o Vini falou, gente, a gente tá com 320... Não, acho que já passamos. Quase 340, né, seguidores no Instagram. E a gente tem, da última vez que eu vi, 111 seguidores no YouTube. Por aí. Então, galera que tá gostando do projeto, que tá gostando aqui do trabalho desses 2 fanáticos aqui, segue a gente lá também no YouTube, também, pra dar uma força, porque a gente sabe o quanto que é mais difícil a gente angariar seguidor lá no YouTube, mas lá é o nosso material mais rico para vocês também, né? Que é justamente onde a gente consegue colocar vídeos maiores, né? Principalmente essa conversa semanal que a gente tá tendo, ela é exclusiva do YouTube. Então, dá essa força pra gente lá que vai ser muito importante, tá bom? Boa, isso aí, galera. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho aí, Lucas. Eu queria separar uns minutinhos da nossa conversa pra gente poder falar da onde que a gente pode chegar, né, nesses campeonatos, qual que é a visão que você vê do quão longe o São Paulo pode ir. Se nós devemos priorizar uma competição em detrimento da outra, e com isso vem aquela pergunta, né? Poupamos ou não? Né? E se poupamos, em qual jogo pouparemos? Né? Então... Eu começo trazendo, acho que até um link já do jogo do Santos, e que foi uma notícia absurda, né? Uma notícia muito boa, que a gente tão raras ultimamente relacionadas ao departamento... ao departamento médico, né? Que foram a volta de alguns jogadores aí que estavam esquecidos, né? Que era o Wellington, que pela gravidade da lesão, a volta do Erickson, também, que meteu uma bola na trave, quase fez um golaço também. Quase meteu uma caixa. Do Moreira, quase falei Morato, hein? Quase. Não, e não era brincadeira, eu ia falar mesmo.
Mas assim, o DM, né, trazendo algumas peças importantes, a gente já viu que o Beraldo, ele já voltou, né, a fazer um trabalho no campo, mas sem muito contato ainda. Sim. Então a gente tem tido boas notícias do DM. O Galopo né? tá treinando forte já também, ainda individualmente, mas já tá... Exato, já tá voltando. Então, assim, isso cabe muito ao DM também, a gente trazer todas esses pilares, né? Porque a gente vai depender muito dessas peças. Né? Acho que o Dorival ele tem usado muito, e aí eu trago mais uma vez o quanto que é difícil hoje a gente falar qual que é realmente o time titular do São Paulo, mas o DM ele vai ser 100%, né, participante disso. Com certeza, é a nossa melhor janela. Exato. Então, é o que a gente falou nos outros episódios. Eu não quero uma contratação de peso, uma contratação que a gente gaste milhões, porque a gente não tá podendo. O que eu queria é que o nosso DM entrasse no jogo e realmente recuperasse as peças que a gente precisa. E as últimas notícias são bem animadoras e espero que continue dessa forma, que nosso DM continue entregando como tem entregado nos últimos tempos. É isso, cara. Atacar 3 frentes significa ter elenco para atacar três frentes, né? Então, se um treinador consegue extrair o melhor de cada um dos atletas, se nós tivermos todos os atletas à disposição, a gente consegue ser... Não é vencer, mas sermos competitivos nas 3 frentes que a gente for disputar. Exato, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto. O DM precisa dar essa resposta urgente aí para o São Paulo, para que a gente possa ter esses elencos aí treinando e também entrosados. Não adianta devolver o cara precisa se entrosar, né? Sim. Mas é isso. Então aí a gente vai trazer para vocês a tabela. Na verdade não é nem a tabela, são os próximos jogos, né, que envolvem as tabelas de Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Então, nós temos ali os próximos jogos do São Paulo. E por que a gente está trazendo isso aí para vocês? Para justamente entender se deveríamos poupar em alguma situação e se sim, em qual jogo poupar. O nosso próximo desafio é contra o Cuiabá fora de casa, tá? E logo na sequência a gente pega o Corinthians fora de casa também pela Copa do Brasil. Depois Bahia em casa, Brasileiro. São Lourenço ou Independente Medellín, tudo leva a crer que o São Lourenço, que venceu o primeiro fora de casa, deva ser o classificado. Pela Copa Sul-Americana fora de casa, o São Paulo decide todos os jogos em casa nessa competição. E aí, Atlético Mineiro em casa pelo Brasileiro, a volta da Sul-Americana em casa, fora contra Flamengo Brasileiro e contra o Corinthians a volta pela Copa do Brasil. Cara, eu tenho uma opinião aqui. Eu tenho a seguinte opinião, eu vejo que o São Paulo ele tem que talvez poupar alguns jogadores, tá? Escolher a competição nesse momento seria na Sul-Americana. Eu não digo entrar com um time 100% reserva, talvez como fez lá contra o Bragantino, para não correr o risco de às vezes tomar um 2-0 e aí ter que, sabe, ir por tudo ou nada aqui no Morumbi. Mas eu vejo que talvez seja essa a competição que a gente tenha condição de poupar um pouco mais, tá, os jogadores. Por quê, cara? No Campeonato Brasileiro, a gente existe uma diferença entre o segundo colocado e o 12º colocado, é uma diferença de somente 6 pontos. Então o São Paulo empatou na rodada passada, perdeu 4 posições. Ele ganhou nessa, ganhou 4 posições. A gente está numa faixa boa do campeonato, mas uma faixa em que uma derrota, um tropeço, cara, significa a gente se desgarrar de repente do nosso objetivo principal. Então, eu entraria com, sabe, 3, 4 jogadores, no máximo uns 3 jogadores lá em Cuiabá. Esse time do Cuiabá não é um time fácil, não é um time bobo. Nem de perto. Tá? Eu entraria no máximo com os 3 jogadores alternativos e conforme o jogo vai se desenhando, talvez a gente fazer outras modificações. Força máxima contra o Corinthians nem se fala. Contra o Bahia, também eu entraria no máximo com 2, 3 modificações. A gente não pode perder ponto em casa no Brasileiro. Perfeito. Sabe, adversário que tá beirando a zona do rebaixamento, cara, qualquer resultado que não seja vitória é prejuízo, né? E aí eu falo, bom, beleza, vamos dar um respiro, deixar essa galera um pouco mais de lado nesse jogo da Sul-Americana que, em teoria, para mim, o São Lourenço ou o Independente Medellín são adversários mais fracos do que quaisquer outros que a gente vai enfrentar. E aí, Atlético Mineiro em casa, a depender de como foi o resultado, a gente coloca também força máxima, né? E contra o São Lourenço, aí, vamos dizer que o São Lourenço passa ou o Medellín, vai depender muito do resultado do primeiro jogo, é óbvio,
mas a gente tem um seguinte recurso, cara. O próximo jogo contra o Flamengo também está na semifinal da Copa do Brasil. Dificilmente o Flamengo vai com o time inteiro titular para jogar contra o São Paulo. Sim. Esse é o ponto. Então, se a gente entrar com um time mais ou menos ali, dependendo, se a gente fizer um resultado bacaninha, entrar com um time mais ou menos contra o São Lourenço, cara, às vezes é uma oportunidade de entrar com o time um pouquinho mais forte contra o Flamengo, que vai estar bem desfalcado, e conseguir um resultadinho legal lá, hein? Né? Porque o jogo de volta contra o Corinthians provavelmente vai ter 4 dias de descanso. O jogo do São Paulo vai ser, acho que no sábado contra o Flamengo. No sábado, bom, ainda não definiram, né? Mas se tiver esses 4 dias de descanso, cara, às vezes eu vejo que é a oportunidade da gente conseguir uns pontinhos do Flamengo lá, tá? Essa é a minha visão. Falei demais, galera. Foi mal. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, hein? Se vocês poupariam e se sim, qual jogo? E agora a visão, esse sim é o craque de bola da... Até parece, só se for a bola. Mas, enfim, aqui eu concordo em partes aí com você, Vini, porque... E eu acho que vai ser até a visão, né, que a gente tem tido, né, com relação à direção, né, da priorização dos campeonatos, né? O São Paulo, pela campanha que tem feito dentro de casa no Brasileiro, eu acredito que ele vai se dar ao luxo de focar um pouco mais, principalmente nessa sequência de jogos, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Copa do Brasil nem se fala. Copa do Brasil nem se fala. Até onde a gente chegou, ela é a prioridade máxima agora, porque é o caminho mais curto que a gente tem, por mais que seja muito sinuoso, difícil. Né, mas é um título e uma vaga na Libertadores. São 4 jogos que a gente vai ter para 80 milhões. Exato, fora o dinheiro. E aí você tocou num ponto bom que eu queria trazer. Por que essa priorização? Justamente pelo financeiro. Porque assim, o campeonato brasileiro, ele é remediável. Por mais que a gente saiba o quanto que é importante, também, importante a gente não despriorizar, né? A gente não tirar o foco. O quanto que essas competições de tiro mais curto trazem um financeiro mais robusto, né, de certa forma, né, no contexto geral. Então, o São Paulo, para mim, acaba focando 100% na Copa do Brasil, que é redundância, mas vai também jogar com 100% na Sul-Americana, como fez, inclusive, na fase de grupo, alguns jogos que a gente achou que não tinha nexo e foi lá e jogou. Então, assim, a gente viu claramente a prioridade do São Paulo. Eu ia entrar nesse ponto. A prioridade do São Paulo de realmente se classificar em primeiro para decidir todos os jogos em casa, né? E realmente, né, levar adiante essa competição. E é outra, cara, é muito pensar também em quanto que a gente vai ter de bilheteria também nesses jogos, o quanto que realmente, né, ele traz, por mais que não seja uma Libertadores, né, traz aquela ambiente de quarta-feira, né? Então, assim, eu concordo com a sua visão, mas o São Paulo não vai fazer isso. Mas, cara, você chegou nesse ponto. Não vai fazer isso. Eu tava esperando pra falar, cara, essa é a minha visão, mas pelo que o Dorival fez, inclusive contra Tigre, Tolima, eu não acho que é isso que vai acontecer. Pra mim é força máxima sul-americana, força máxima na Copa do Brasil e aí remediando no Brasileiro. E assim, uma questão é que temos jogos remediáveis aqui que a gente consegue, de certa forma, ter jogos bons, mesmo que a gente não tenha 100% das peças. Que foi muito o que você falou de entrar um pouquinho misto lá, que seja. É isso. Eu vejo que assim, pra mim a única certeza, né, agora tentando pensar como o Dorival e a comissão dele, a única certeza pra mim é um São Paulo e Corinthians com o que tivermos de melhor. Com certeza. É a única certeza. De resto, pra mim, a gente vai com um time, né, não que a minha visão eu passei, mas o que eu acho que vai acontecer, a gente vai com um time muito parecido com o que a gente enfrentou o Santos. Sim. É time com 4, 5 mas eu coloco a Sul-Americana assim também, tá? Isso, então. O único que não só vai ser assim é a Copa do Brasil. Perfeito. Brasileiro e Sul-Americana vai todos assim. Não, eu acho ainda que a Sul-Americana eles vão com 100% da força também. Não, mas o 100% do São Paulo, pra mim, assim, aí é que tá, né? Contra o Tigre não é que foi 100%, contra o Lima não foi 100%. É esses 3 ou 4 que a gente já tem dificuldade de enxergar que é um time misto, sabe? Mas ele não vai... Agora, contra o Corinthians, não. Esse eu acho que ele vai com um time mais... Igual vai enfrentar o Palmeiras, por exemplo. Sim. Que tirando uma situação de desfalque por... né, questões extra aí. Claro. Não, é aquelas peças que vão jogar e talvez só uma posição no meio campo ali que eu acho que fica um pouco em dúvida ali, que é sempre a posição do Rato. Eu vejo que às vezes ele... Mas tirando isso, o resto a gente tem muito bem definido. Agora, no Brasileiro e Sul-Americana,
cara, vai ser aquele time com 5, 6 que a gente tá acostumado, os outros 4, cara, puta, ele resolveu colocar esse cara e vamos ter que se acostumar com isso até o fim da temporada, Eu galera. ainda acho que vai ser mais drástico no brasileiro. Pois é, acho também, mas não gostaria. Te falo assim, cara, porque pra mim, com todo o respeito também a esses adversários sul-americanos, tomara que eu não queime a minha língua, mas olha, mesmo o Bahia estando numa draga, eu vejo o Bahia, cara, enfrentar, assim, hoje, pelo que eu vejo do São Lourenço, velho. Eu não sei se o Bahia é um time que, sabe, seria tão pior assim do que um São Lourenço, né? Mas enfim, o Dorival tem um plano, eu acho que tá dando certo. A gente coloca aqui a nossa opinião porque cada torcedor é um treinador, né? Mas tem dado certo. E é isso, deixa aí também nos comentários o que você faria, né? Você treinador aí também, no lugar do Dorival, pensaria. E é isso, e aí o que você acha aí? Você acha que a gente consegue de fato, aonde que a gente consegue chegar da Copa do Brasil? Acho que a gente já comentou, né? Acho que um título ele é possível, mas sei lá, vamos pensar aí em Campeonato Brasileiro. Né? Campeonato Brasileiro, cara, eu te falo, até esse é um dos motivos de eu, no fundo, assim, no coração, querer que o São Paulo priorize, porque a gente tem esse jogo contra o Cuiabá que não é fácil, mas dá pra ganhar, e depois 2 jogos em casa, que o São Paulo, como você falou, vem praticamente 100%. Cara, se a gente termina esse primeiro turno com 32 pontos, acima dos 30 pontos, nós estamos com 25. Eu não sei, velho. Assim, é no mínimo uma campanha de G4 pra cima. Que eu acho que é o que o São Paulo precisa mirar. Mas aí eu entro na questão do quanto que talvez o São Paulo, até por essa campanha dentro de casa, deve, em alguns momentos, não ter essa prioridade. Concordo. Né? Porque, cara, título eu vejo extremamente distante, até pelo que a gente tá vendo do Botafogo. Não, Acho que se a gente não tiver. Os caras estão em outro planeta. Se a gente não tiver uma reviravolta aí absurda. Né? Pode, a gente já viu, né, acontecer. Ah, sim, mas não sei se o São Paulo. Mas eu acho que até pela questão, né, de onde o São Paulo hoje tá nas Copas, né? Sim. E principalmente, né, com outros focos, né? E talvez isso seja até bom pra gente com relação ao Botafogo, né? De realmente estar 100% focado agora no Campeonato Brasileiro, que vai ser uma visão completamente diferente. Eu acredito que assim, administrável, um G6, às vezes dependendo, né, dos resultados aí um G4, dependendo. Então assim, mesmo que a gente tenha ainda essa tirada de pé em alguns momentos em função das Copas, os jogos decisivos que a gente vai ter, eu acredito que o São Paulo aí consiga beliscar, se não uma Libertadores direta, pelas vagas que se liberarem, uma pré-Libertadores aí nesse sentido, para se colocar bem no Brasileiro e, cara, se tudo der errado, né, nas competições de tiro curto, a gente já garantir que ano que vem a gente não jogue mais a Sul-Americana e retorne finalmente para Libertadores da América, né, gente? Cara, eu tenho um pouquinho só mais de ressalva no Brasileiro, essa situação de Bom, o Botafogo tá disputando outro campeonato, mas dos outros que sobraram, dos outros 19 times, esse pelotão do segundo ao 12º, ele é um pelotão que tá muito equilibrado. Você vê assim, cara, é o terceiro ganhando do sétimo, que perdeu pro 12º, que ganhou do segundo. Então, assim, tá realmente muito equilibrado. E isso pra mim é traiçoeiro, cara. Eu acho que isso pode fazer com que 2 rodadas que a gente deixe de aproveitar, a gente vá lá pra trás. E o segundo turno do São Paulo é mais difícil que o primeiro. O segundo turno do São Paulo, essas dobradinhas em casa são todas fora. Então acho que o São Paulo teve 3 dobradinhas em casa no primeiro turno. Vão ser 3 fora. Sim. Então, ainda vejo que a gente tem que ter um pouco mais de atenção aí no Brasil. Não deixar ele escapar, né? Mas tudo vai dar certo, né? A gente ganhou do Tigre, a zica saiu. E a partir desse ano a gente vai conseguir resultados melhores aí. E é isso. E aí agora a gente, antes de terminar, a gente vai falar o quê? Vai falar de palpites. Palpites. Então vamos lá. Quais são os palpites aí para o jogo do final de semana? Então, lembrando que a gente só vai ter palpite para um jogo, porque o Tricolor, né, já nos deixa saudades não ver o Tricolor no meio de semana. Quem diria, hein? Pois é, quem diria, né? E então, bom, jogo no sábado. Até para avisar você, Conexão Tricolor estará em Cuiabá para acompanhar a partida. Tá? Então, fiquem ligados aí, vídeos direto ali da Arena Pantanal e do entorno, aquelas entrevistas que vocês já estão se acostumando. A gente já vai pensar no desafio do CT, se você tiver um aí, manda pra gente também uma ideia.
E vai ter vídeo aí para vocês, vai ter muito material bacana sobre esse jogo. E vamos lá, a expectativa a gente já falou e agora é hora de cravar. Qual que é o seu palpite para esse jogo? Olha, vou chutar aí um 2-0 pro São Paulo. Depois desses últimos jogos, né, cara, não dá pra não estar confiante, né? Acho que com a ressalva, né, de quem realmente vai pra Cuiabá jogar, enfim, depois de tudo que a gente conversou aqui, né, em função do jogo na semana que vem contra o Corinthians. Mas o meu placar vai ser 2-0 aí. Cara, eu aposto, assim, eu vejo que o São Paulo tem tido uma consistência defensiva grande e que o gol que ele tomou nos últimos os 2 gols, né, nos últimos 2 jogos, foram muito mais por, enfim, bom, primeiro foi por, cara, questões divinas, né, porque aquele gol do Piquerez a gente já falou, não dá pra explicar. E contra o Santos foi, cara, um acidente de trabalho que aconteceu ali, né? Que foi um complô que o Michel tem com o Lucas só para poder derrubar, né? Aqui nos palpites, mas não era para acontecer, o Santos não ofereceu nada. Então eu acredito que o sistema defensivo do São Paulo voltou a trabalhar de uma forma bem mais confiável do que vinha trabalhando. Então, mesmo que o São Paulo vá com um time bem alternativo, a gente não sabe o que esperar desse time do Dorival. Eu vejo que a gente não vai tomar gol, né? O Daverson, que adora marcar contra time grande, marcou contra Corinthians, contra Santos. E, aliás, todos os palmeirenses já estão falando, pode esperar que vai ter gol do Daverson e não sei o que lá. Cara, eu acredito que acho que vão passar em branco, mas o São Paulo também não vai ter jogo fácil lá. Eu coloco aí 1-0 pro São Paulo. 1-0 pro São Paulo tá perfeito. Tá Tá bom, o importante é trazer os 3 pontos na bagagem. Bom, palpites anotados, né? E agora só nos resta torcer, né? E que chegue logo o jogo, porque eu já tô com saudade do meu time. Isso aí, muito bem. Isso aí, galera. Bom, vamos chegando aí a final de mais um programa aí, mais um Conexão Tricolor, né? No podcast número 6 aí para vocês. Então, já tá muito legal esse bate-papo que a gente tá fazendo semanalmente aqui. A gente tá gostando muito de ter também os vídeos mais curtos, enfim, entregar para vocês aí um pacote mesmo de São Paulo, né? Quando a gente falar de overdose, é nesse sentido também, não só esse vídeo mais longo que é para você poder entender aí o nosso ponto de vista e discutir com a gente aí, mas também as lives que dá uma interatividade um pouco maior com vocês, fazerem perguntas e tudo mais. E também os vídeos mais curtos que a gente faz principalmente nos dias de jogos, né? Então, tá muito bacana, agradecemos de novo aí a todos vocês pelo apoio. E é isso aí, semana que vem tem mais, eu ainda não sei se estarei neste cenário para poder fazer o programa da semana que vem, vai depender aí da volta de Cuiabá, mas entregaremos. Sem programa não ficaremos. Não ficaremos. Antes da gente dar o tchau pra galera, eu queria mandar um abraço especial para todos que participaram também das entrevistas. A gente não vai lembrar o nome de todo mundo, tá? Mas temos a Mari, que eu lembrei agora, o Diego também. Cara, David, Giovana, Bruno. Perfeito. Que, cara, até já comentaram nos vídeos lá também. É verdade. E eu queria mandar um abraço especial pro Heitor, lá que foi o amiguinho que assistiu com a gente lá, tanto que ele tá com um vídeo lá no nosso Instagram, dá uma passada lá pra ver. E o irmão dele, que acho que quem acompanha no Instagram lá já sabe, né? É uma homenagem ao nosso eterno zagueiro Diego Lugano. Exatamente. Cara. Então, assim, não tinha nada programado, a gente não tinha combinado nada, né? E a gente perguntou, né, pra mãe lá que tava com o filho no colo, né, se a gente podia, né, fazer um bate-bola lá com eles. E aí, no momento que a gente estava fazendo, ela informou pra gente que o filho dela que estava no colo se chamava Diego Lugano. E depois o pai veio, depois a gente podia ter, né, tirado uma foto, alguma coisa lá, né? Ó, o pai veio, mostrou a identidade da criança lá e realmente era uma homenagem ao nosso zagueiro uruguaio, né? A raça uruguaia aí. Sensacional, gente. Então, um abraço pro Heitor. E um abraço pro Diego Lugano. Um beijo pra família, né? A mamãe Flávia, o papai Tiago aí também. Foram super legais aí com a gente, super bacana. Aliás, a gente tem gostado bastante aí desse carinho de vocês com a gente ali também no estádio. E é legal que a gente vai encontrando algumas figuras que antes pareciam inacessíveis e agora passa a reconhecer a gente. Isso é muito legal, cara. Vamos cumprimentar o Sgarbi. Na porta ali da arquibancada azul. E, William do Vlog Sou Tricolor também. Encontramos ele na porta do estádio.
Muito legal, né, cara? E acho que agora o último, só pra fechar, mais uma vez agradecendo a moral que o Semana Tricolor deu pra gente. Verdade. Também, Perrone, Senna, Sombra, Saporito, cara, gente, de verdade, eu falei lá no comentário, mas isso é muito importante, principalmente pra gente que tá no começo, dá um ânimo, dá um gás que vocês não têm ideia, assim, sabe? Porque vocês são referência pra gente. Então, a gente aprende muito com vocês todos os dias, né? Então, a gente agradece muito e com certeza a gente vai estar sempre acompanhando aí o programa de vocês, que é sensacional. Boa! Isso aí, galera. Abraços e agradecimentos feitos. É isso aí. Boa semana pra todos. Nos vemos na semana que vem. Acompanhe os nossos canais. E é isso aí. Um abraço, galera. Valeu! Valeu, galera. Um abraço. Até mais.